Vamos sair para tomar um café com as amigas? Vamos! Mas antes de a gente sair, o que que a gente vai fazer? Vamos estudar um pouquinho? Vamos continuar os nossos estudos aqui? Todo dia um pouquinho, todo dia um pouquinho, que aí a gente chega lá, né? Então vamos lá. O que que nós vamos ver hoje? Hoje, o capítulo que nós vamos ver é um assunto que eu gosto bastante. E é tão difícil. Um assunto está muito conectado com o outro, né? Hamed, ele vai fazendo um escrutínio das nossas emoções, dos nossos sentimentos, das nossas personas, das nossas representações. E o assunto de hoje que ele traz é honestidade emocional. E aí nós vamos falar um pouquinho para a gente saber se a gente tem essa honestidade emocional. O que que é honestidade emocional? Se a gente está longe ou se a gente está perto dela. E eu quero fazer uma pergunta aqui. Quem não conhece uma pessoa que seja avessa à demonstração de afetividade? Não quero fazer uma vinculação de falta de honestidade emocional com aversão à afetividade. Não é isso. Eu estou aqui começando da forma como ele vem falando. Nós vamos criando um caminho para nós chegarmos lá onde ele quer falar em relação à honestidade emocional. Então, assim, a minha pergunta é: quem de nós não conhece pessoas que não conseguem aproximar-se de outras pessoas e, principalmente, de expressar as suas emoções, criando essa aversão ao afeto? Então, o que ele fala assim, que a pessoa, quando ela demonstra essa característica, ela está cada vez mais reduzindo a sua capacidade amorosa. Ou seja, é uma aversão a essa afetividade. E quando a pessoa vive muito tempo nisso, ela vai reduzindo, é o que Hamed fala, ela vai reduzindo cada vez mais a sua capacidade amorosa. E isso acaba por criar, por desenvolver, vamos dizer assim, nos indivíduos, um mecanismo de distância. Ou seja, essas pessoas, elas acabam por cultivar um isolamento e assim, diz Hamed, que acabam vivendo numa espécie de desonestidade emocional. Por que que isso ocorre? Porque essas pessoas, elas criam um afastamento do mundo e de si. E é a perda verdadeira, verdadeiramente a perda do significado do seu mundo afetivo. Quando eu estou falando aqui as pessoas, os indivíduos, eu estou novamente aqui terceirizando. E esse exercício eu não gosto, porque eu gosto de me colocar naquilo que eu estou lendo, que eu estou estudando, trazer isso para mim. Eu já tenho mais facilidade para abraçar, para me aproximar das pessoas. O meu mundo afetivo é muito sensível, vamos dizer assim. Eu já me sinto bastante confortável com a proximidade, principalmente essa demonstração da afetividade. O que Hamed vem falar agora aqui para nós é que essas criaturas que não conseguem se aproximar, que as pessoas que não conseguem fazer essa aproximação do outro, que ela não consegue fazer essa aproximação também psicológica, essa aproximação emocional, ela não expressa verdadeiramente as emoções. No estudo passado, nós falamos isso. Aquele ser idealizado que representa alguém, uma persona, que não é o ser real, é o eu ideal e o eu real. E ele vem aqui, então, dar continuidade nesse assunto, falando exatamente isso, que essas pessoas acabam por criar esse mecanismo de distância, se traduzindo nesse cultivo de um isolamento. E que daí isso demonstraria que essas pessoas vivem numa espécie de desonestidade emocional. Por quê? Que as pessoas que têm essa característica, que ficam nesse distanciamento do seu mundo afetivo. E por que que ele fala que essas pessoas, então, viveriam nessa espécie de desonestidade emocional? Porque ele fala assim, olha, que estar com medo ou negar aquilo que se sente pode levar a pessoa a essa situação. Porque ele está falando assim, que as pessoas que vivem desta forma podem ir vivenciar uma desonestidade emocional, porque elas não se deixam se desmascarar, elas não deixam transparecer
as suas emoções verdadeiras, porque elas podem estar realmente com medo, com receio, elas querem negar aquilo que elas estão sentindo, porque aquilo que elas estão sentindo, elas julgam não ser bom, elas julgam não ser ideal, elas julgam que a pessoa pode julgá-las em relação àquilo que ela está sentindo. Então, se ela não está bem, ela não quer dizer para aquelas pessoas que ela não está bem. Então, ela está negando aquele sentimento. E isso, então, esse medo, essa negação, é que pode levar a essa situação de desonestidade emocional. Então, ele fala que a criatura, ela não consegue resolver-se. Por quê? Porque ela ignora as reações emocionais, criando, então, essa ideia de paralisia. Ela fica como que imobilizada psicologicamente. Então, são pessoas que são mais reservadas, são pessoas que são insociáveis, aquelas pessoas que são mais carrancudas, aquela cara fechada, ou ainda tímidos, envergonhados, pessoas que vão para o outro lado super sensíveis, pessoas desprovidas de humor. São algumas das características que Hamed traz mais frequente desses indivíduos. E o que ele pede? Para nós aprendermos, olha só, para nós aprendermos a identificar o que nós estamos sentindo, nós nos colocarmos como um desafio, para daí então nós podermos nos dominar ou dominar essas emoções. Aprender a identificar o que nós estamos sentindo é o nosso desafio. Lembra no estudo passado que nós colocamos a diferenciação de sensação para percepção? E o que seria essa percepção? É a compreensão dos nossos sentimentos. Então, ignorar as sensações não faz com que os nossos sentimentos desapareçam. E muitos de nós acreditamos que devemos trabalhar, nos exercitar, no sentido de não sentir determinadas emoções, de não sentir raiva, de não sentir ódio. Nós tentamos nos convencer de que essa é a forma equilibrada de viver. Então, nós nos convencemos que nós não devemos sentir isso. Eu não sinto isso. Eu não estou, pior, eu não devo sentir isso. Literalmente é o que ele coloca aqui. Então, ele pede que nós deixemos um espaço para nós trabalharmos nossos sentimentos e as nossas emoções. Verdadeiramente, nós prestarmos atenção naquilo que nós estamos sentindo, naquilo que nós estamos percebendo nas nossas emoções. E ele fala que essa crença de que eu não devo sentir isso. E aí vamos para as piores emoções, que é a emoção do ódio, a emoção da raiva, da vingança, do ciúme ou da inveja. Nós temos exatamente essa crença, eu não devo sentir isso. Eu estou sentindo, mas eu não devo sentir isso. Ou então, pior, quando nós negamos o que nós estamos sentindo e nós falamos, eu não sinto nada, eu não sinto nada. Que essas crenças, na verdade, é um mecanismo mental que foi aprendido. Foi aprendido através do quê? Daquele ser ideal que foi projetado por nós, de que aquele é o ser ideal. Ele não sente, ele não demonstra emoções ruins, negativas, esse é o ser ideal. Então eu me colo aquela imagem e não trabalho essas emoções. Então ele está pedindo assim, deixa um espaço para você perceber as tuas emoções, os teus sentimentos e trabalhar. Quem somos, como amadurecemos, como vivemos e como crescemos, tudo está intimamente interligado com a nossa área emocional. E realmente nós temos sentimentos, às vezes, sim, vamos ser honestos, temos sentimentos, às vezes, difíceis e problemáticos. Outras vezes, sentimentos explosivos que precisam ser reelaborados e transformado. Então, eu não preciso reprimir, mas esses sentimentos não devem me controlar. Mas nós só vamos nos reformular, nos transformar, nos redimir à medida que nós nos permitirmos senti-los. O exercício, em teoria, é bastante simples. Nós temos esses sentimentos que são difíceis, que são problemáticos, que são explosivos. Eu sei que eu devo transformá-los, mas eu não posso reprimi-los. Eu preciso trabalhá-los, porque senão esses sentimentos que irão me controlar. E eu só vou conseguir essa transformação a partir do momento que eu me permitir sentir esses sentimentos, essas emoções. E ele diz ainda que muitos de nós ainda ficamos longo tempo ligados na negação. E que a negação que nós utilizamos
é um mecanismo de defesa que nós usamos para nos proteger. E aí ele vem nos dar um caminho para a cura. Se bem que durante toda a leitura do estudo do capítulo, ele vem nos dando os caminhos, ele vem nos falando, olha, presta atenção na emoção, olha, não reprime a sua raiva, olha, veja se a sua percepção está colada com a realidade, olha, perceba se você não é chegada à afetividade, se você não consegue estar próximo do outro, percebe como está a sua emoção. Durante todo o capítulo ele vem falando isso, mas no final ele fala assim, olha, que a cura definitiva para esse tipo de mal é nós aprimorarmos os nossos sentimentos, identificando principalmente com muita atenção as nossas reações interiores e transformando-as. Então, em momentos em que nós tivermos aquelas situações problemáticas, difíceis, explosivas, que nós possamos não reprimi-las, mas que nós principalmente, que a gente possa dar atenção àquela reação, aprimorar a nossa percepção em relação aos nossos sentimentos, para daí sim poder fazer essa transformação. E olha o que ele fala aqui no final. Precisamos cultivar a honestidade emocional em todas as nossas relações, com os outros e consigo mesmo. Cultivar a honestidade emocional conosco mesmo. Nós nos reconhecermos em relação às nossas emoções e também em relação as demais pessoas, as nossas relações afetivas com os outros, com as outras pessoas, que nós possamos ser honestos com essas pessoas. É lógico, nós não vamos a todas as pessoas sem intimidade, que vêm nos questionar como nós estamos, nós já vamos abrir o nosso coração, as nossas angústias, os nossos vazios, as nossas ansiedades. Mas aquelas pessoas que são próximas a nós, as pessoas dos nossos relacionamentos, das nossas relações, em que nós possamos nos colocarmos como realmente nós estamos nos sentindo, em que nós possamos falar das nossas raivas, que nós possamos falar do nosso bem-estar, do nosso mal-estar, principalmente, das situações difíceis em que nós estamos vivendo, dos nossos desequilíbrios. A partir do momento que nós estamos ali trocando essas nossas íntimas percepções com o outro, nós vamos estar aceitando, nós não vamos estar negando aquilo que nós estamos sentindo. Nós vamos poder aí, a partir daí, fazer essa transformação. A edificação da paz no reino interior se estabelece em nós definitivamente quando começamos a cultivar a honestidade emocional em todas as nossas relações, com nós mesmos ou com os outros. A edificação da paz no reino interior se estabelece em nós definitivamente. É uma promessa do que nós conseguimos fazer e nos curar quando nós começarmos a sermos honestos com aquilo que nós estamos sentindo.